Vamos dar continuidade ao estudo das obrigações, mais especificamente da transmissibilidade das obrigações e dentro da transmissibilidade, dentro da seção de crédito. Nós já vimos em sala de aula a classificação quanto à origem da seção de crédito, que pode ser legal, judicial ou convencional. Nessa convencional, o exemplo foi o melhor exemplo que a gente tem, né, mais comum, assim, de explicar, é o contrato de factoring, né, e aqui está o contrato de fomento mercantil, a definição. Depois nós vimos as espécies de cessão de crédito quanto à obrigação que gera, cessão a título oneroso, cessão a título gratuito, e também quanto à extensão, pode ser uma cessão total ou uma cessão parcial. E agora vamos encarar nessa videoaula aqui a próxima classificação da seção de crédito, que é uma classificação bem importante, que é a seção pró-soluto e a seção pró-solvendo. São expressões, né, latinas aí, né, que não dizem muito, assim, né, mas se a gente, vamos dizer assim, colocar uma palavrinha mais aí, uma sílaba a mais na segunda palavra, né, então é o seguinte: pró-soluto, como diz o texto ali, né, que está no slide, é a que confere quitação plena e imediata do débito do cedente para com o cessionário, exonerando o cedente. Sempre lembrando, o cedente é aquele que cede o crédito. Então, só para esclarecer para vocês por que é importante essa classificação, porque toda pessoa que tem um crédito, ela tem um risco. Qual é o risco? O de não receber o crédito, de estar lidando com um caloteiro. Vamos usar uma expressão popular, né? Uma pessoa que não paga nem promessa, certo? Então, o que acontece? Quando eu transfiro o meu crédito para outra pessoa, eu transfiro também o risco, né, de não receber, certo? Então, eu tenho esse risco é meu, e aí quando eu cedo esse crédito para outra pessoa, a pessoa que pegou esse crédito pega também o risco. Essa é a regra geral contida no artigo 296 do Código Civil, que diz assim: salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Então, tu lava as mãos. Tu passa o crédito para outra pessoa, e essa pessoa que pegou o crédito, né, tem o direito ao crédito, que é interessante, é positivo, mas também tem o risco de não receber esse crédito. E essa é a regra geral segundo o Código Civil. No entanto, o texto do 296 começa dizendo salvo estipulação em contrário. Pois bem, a estipulação em contrário é a do 297, é a seção pró-solvendo, ou seja, é o exemplo oposto, que é, na prática, a mais comum. Por que eu digo é a mais comum? Porque, via de regra, nas operações de factoring, há essa previsão do pró-solvendo, traduzindo. É quando eu transfiro o crédito, mas não me exonero, né, da relação jurídica. Ou seja, se o devedor não pagar, a responsabilidade é minha, que cedi um crédito ruim, certo? Então, na verdade, aqui, o cessionário, que é aquele que recebe o crédito, recebe só o crédito sem o risco do calote. Né? E é o que diz aqui, né? Vamos ler aqui o que está escrito no slide. A seção pró-solvendo é aquela que a transferência do crédito é feita com o intuito de extinguir a obrigação apenas quando o crédito for efetivamente cobrado. Então, vamos lá, o exemplo do factoring, do cheque pré-datado. Né? Eu passo um cheque pré-datado para uma outra pessoa, certo? Mas, se o cara que emitiu o cheque não pagar, a responsabilidade é minha. No pró-solvendo, certo? No pró-soluto, se eu passar o cheque, certo? A responsabilidade, o risco, é de quem pegou o cheque, quem pegou a bomba. Então, só para explicar para vocês que eu tinha dito ali da palavra, né? Soluto, se tu botar um resoluto aqui na frente, né, seria resoluto, certo? Ou seja, é uma situação em que tu resolve, né? Aquela coisa é resolvida. Tu passa o crédito e fica resolvida a questão.
certo? Exonerando o cedente. Aqui não, aqui fica pendente. Porque como aquela dívida vai ser cobrada futuramente, se o devedor não pagar, isso pode voltar para ti. Então, esse é o risco. Então, tu passa o crédito, mas não passa o risco. No pró-soluto, tu passa o crédito e o risco, tá bem? O que diz o artigo 297? O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, olha só, ele é o responsável pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu com o respectivo juro. Então é o seguinte, se eu passei um crédito e recebi X por esse crédito, o máximo que eu tenho que fazer é devolver esse dinheiro que eu recebi com os respectivos juros, né? Assim como, aí complementa a parte final do artigo 297, e tem que também ressarcir as despesas da cessão, aquela coisa toda, que é aquela coisa do não pode causar enriquecimento ilícito, certo? Também não pode ser tão positivo assim para quem comprou o crédito, né? Para quem adquiriu o crédito, normalmente é a factoring. Tá bem? Então, o maior destaque que eu faço para você, e agora vamos lá, né? Se botar ali na seção pró-solvendo, se tu botar uma sílaba pró-resolvendo, né? Então, só vai resolver a questão no futuro. Está se resolvendo, ainda não se resolveu. No pró-soluto se resolveu, ou seja, eu cedi o crédito e não tenho mais nada a ver com isso. Lavei as minhas mãos, tá? Então, o nome, de certa forma, não é muito claro, mas dá uma ajudadinha aí para a gente entender, certo? É diferente do querable, do portable lá, né, que é um pouquinho mais complicado. Mas o que eu quero destacar antes de mudar de assunto? Eu quero destacar o seguinte, não percam de mente isso. Nós temos ali, como regra geral, o pró-soluto, tá bem? E é verdade, a regra geral é, se nada se falar na sessão de crédito, vai ser pró-soluto, é o que diz a lei. Mas na prática, principalmente nos negócios envolvendo factoring, a regra é o pró-solvendo, ou seja, a regra é a exceção legal, certo? Então, a regra geral da lei não é regra geral na prática, certo? E a exceção da lei é regra geral na prática. Então, essa questão eu repito para que vocês gravem isso, porque isso é importante, tá certo? A situação mais comum costuma ser a pró-solvendo, que é um negócio sem risco, certo? Para quem pega o crédito, né? O risco continua sendo do antigo credor, tá? Pela inadimplência ou pela insolvência, como diz ali, né? Do nosso devedor. Seguindo o assunto, vamos mudar de assunto agora, saímos da seção de crédito e vamos para a seção de débito. E antes de começar, é sempre importante destacar de um ponto de vista prático, né? A seção de crédito ou a seção de direitos é uma coisa relativamente comum e é fácil de entender porque todo mundo quer um crédito, né? É como eu digo até na herança, né? Todo mundo quer receber uma herança, mas ninguém quer receber uma dívida, né? E aqui exatamente esse raciocínio. Se na herança ninguém quer receber dívidas ou tem, né, uma certa reserva, tentando evitar receber as dívidas, que recebe, né? Porque a herança transmite créditos e débitos, né? Em se tratando de um negócio particular, a assunção de dívida não é uma coisa muito comum, certo? Por uma razão muito simples, porque ninguém quer uma bronca, né? Ninguém quer pegar um débito, certo? Talvez a pessoa tenha interesse em sair da relação e passar esse débito adiante, certo? Aquilo que deve para outra pessoa. Mas ninguém que vai em sã consciência vai querer pegar essa bronca de outra pessoa, né? A não ser que tenha algum ganho, alguma coisa ainda. Então nós temos uma dificuldadezinha um pouquinho maior de exemplo, certo? De qualquer forma, o livro do Tartucci trouxe 3 exemplos, né? Vou apresentar para vocês daqui a pouco, né? Então, que são exemplos que tornam a assunção de débito, assim, né, um pouquinho mais, né, a assunção de dívida, desculpa, um pouquinho mais popular, né, do que a gente. São casos até bem populares que todo mundo vai conseguir enxergar a situação. Mas vamos primeiro para a teoria, né? O que diz aqui esse slide que trata da definição? A assunção de dívida ou cessão de débito, então são nomes, são sinônimos, né? É um negócio jurídico bilateral pelo qual o devedor, com a anuência do credor, de forma expressa, transfere a um terceiro a posição de sujeito passivo da relação obrigacional. No slide está destacado que o devedor é chamado de cedente
e o terceiro é chamado de cessionário. E isso aqui é uma coincidência, porque na cessão de crédito também, as duas partes envolvidas, ou seja, é um negócio jurídico bilateral, né? Os dois são negócios jurídicos bilaterais, certo? É um negócio jurídico bilateral, nós temos um cedente e um cessionário na cessão de crédito e temos um cedente e um cessionário na cessão de débito. Isso atrapalha um pouco. Por que atrapalha um pouco? Porque aqui na assunção de dívida, quem cede é o devedor. E na assunção de crédito, quem cede é o credor. Então, os nomes cedente e cessionário não indicam se trata de uma cessão de crédito, como está aqui, ou de uma cessão de débito, como está aqui. A única coisa em comum aqui nos nomes é que o terceiro é sempre o cessionário. Então, aqui na assunção de dívida, o terceiro é um cessionário. Aqui é outrem, né? É um cessionário, que é o terceiro. O terceiro é o cessionário. Então, o cessionário sempre é o terceiro, tá bem? Tanto numa como na outra. Mas, na seção de crédito, o credor é o cedente e na seção de débito, o devedor é o cedente.